Niso Economia. Bom dia, boa tarde, boa noite, olá, bem-vindo mais uma vez ao nosso Niso Economia. Final do ano já está aí, já estamos vivendo esse momento de festas de Natal. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mais uma vez a gente recebe aqui o professor Renato Vaz Garcia, ele que é coordenador do curso de Ciências Econômicas aqui da Universidade de Sorocaba. Inclusive você pode procurar em uniso.br o curso de CSA, o curso de Ciências Econômicas, entender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais, bater um papo com o professor Renato Vaz Garcia, enfim, para quem sabe vir ser um estudante, um aluno aqui na Universidade de Sorocaba, dos mais de 65 cursos que a universidade oferece para você. Professor, mais uma vez, obrigado por estar junto com a gente, bem-vindo. Vamos falar um pouquinho sobre essa tal cesta básica que Sim, a gente está vivendo no período de Natal. Não dá para dissociar uma coisa da outra, né? E a cesta básica teve um aumento sim. importante de novembro, né? Sim, teve mesmo. Agradeço aí mais uma vez o convite, Douglas. Acho que é uma boa oportunidade sempre da gente estar discutindo questões aí do dia a dia, né? Que envolve bastante aí o bolso das famílias. E realmente, cesta básica, ela vem numa crescente bastante forte nos últimos meses aí. Principalmente assim, como a totalidade dos produtos da cesta básica são alimentos, então os alimentos são os produtos que mais têm aumentado nos últimos meses, e aí isso impacta diretamente no preço da cesta básica. Tanto alimentos quanto o setor de serviços vem puxando muito a inflação nos últimos tempos aí. O laboratório de CSA aqui da Universidade de Sorocaba, ele divulga uma pesquisa quinzenal, mensal, sobre esses aumentos. Sim. E assim, nós já falamos sobre isso aqui no Niso Economia, sobre um dos vilões desses aumentos, que é a batata. Uhum. E eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente, eu não vou me lembrar exatamente agora, eu não consegui pegar os dados aqui na minha Uhum. mão, mas se não me falha a memória, a batata subiu 11, alguma coisa. Quer dizer, me lembro bem do preço, que era R$ 7,85 para R$ 8,66, algo muito próximo a isso. Por que Sim, a sim. batata foi esse grande vilão neste momento dessa alta da cesta básica, que, se não me falha a memória também, 3,49, 3,45, algo muito próximo a isso? Então, a semana passada, no começo dessa semana, aliás, a gente divulgou o boletim de novembro, que é referente aos Exato. preços do último mês de novembro que a gente teve. E realmente, a batata foi o principal vilão aqui dessa variação de outubro para novembro, né? Ela teve um aumento realmente de 11%. E são principalmente questões climáticas que afetam. E a batata, na realidade, a batata nos meses anteriores, ela estava tendo até um comportamento bem estável. E até alguns meses caía de preço e tal. E aí, dependendo da volatilidade dos preços, isso pode incentivar a oferta e a demanda, Uhum. né? Então, quando você tem, às vezes, um preço que está estável, um preço em queda, o produtor, ele fala, putz, convém eu fazer, sei lá, feijão ao invés de batata. Então, eu vou trocar um pouco, eu vou diminuir um pouco o espaço para produzir a batata, para num futuro produzir um outro produto. E a hora que ele diminui essa produção, isso vai impactar no preço, né? Uhum. No preço seguinte vai ter um aumento. E a mesma coisa do lado da demanda. Quando você tem um preço em queda ou um preço estável, a demanda ela é mais acelerada desse produto. E aí, quando a demanda aumenta e a oferta não vai aumentar por conta dessa redução da área plantada, ou mesmo de clima, né? A gente está tendo muitos problemas climáticos que afetam os alimentos, e aí isso vem impactando, assim, mas impactando nos preços, mas de uma forma muito específica, né? Então vai ter um mês que a batata vai ser o vilão, mas no outro mês ela já pode ter uma queda bastante considerável de preço, né? Por conta da demanda e da oferta. O que, de certa forma, até não assustou, mas é uma coisa que chama mais atenção. A carne, por exemplo, que já Sim. teve um aumento considerável em outubro, ela teve um aumento de novo nesse mês de novembro. E isso vale também para a questão do preço do boi gordo, né? O preço do gado já está mais alto por conta de pasto, né? De alimentação de seca, que vem afetando muito a produção. E aí por conta da demanda também, né? E demanda de final de ano, você tem demanda externa também. Então isso vai impactar na ceia de Natal, com certeza, né? A gente já tem até visto aí algumas fotos em redes sociais de preços absurdos, né? De suínos, de carne de bovina. O suíno é uma coisa que chamou a atenção, né? Porque a carne de porco, ela
ela chega a ser mais barata em alguns momentos do que o frango, por exemplo. E hoje eu vi uma pesquisa recente num jornal da TV que esse papel ele já está começando a ser invertido. O frango já começa a ficar ultrapassar a carne de porco em alguns momentos. Quer dizer, Sim. essa questão climática, ela não está afetando só o legume, que é a batata, Sim. ela não está afetando só o boi gordo, ela está afetando outras cadeias aí e está trazendo Sem isso. dúvida. Então, um produto que, como a gente não consome in natura, né, esse produto, mas um produto que tem muita influência na proteína animal é a soja, né? A soja e o Que milho por também, sinal mas completa 100 anos da primeira plantação de soja aqui no Brasil essa semana, né? exatamente, a soja é um produto assim, se não é tá sempre entre o primeiro e o segundo que mais a gente exporta. Agora o petróleo acho que vai ser o principal, mas é um produto que afeta muito essa produção da proteína animal. Então, quando você tem algum problema em relação à produção da soja, isso vai afetar com certeza os custos de produção, né, das aves principalmente, e aí vai impactar em preço do frango, e vai impactar no preço do ovo, vai impactar no preço de vários produtos, né? E aí até é um pouco difícil, porque você fica meio que sem substitutos, né? Porque geralmente Exatamente. quando o preço de uma carne sobe, você vai e compra outra. Mas se o preço da carne bovina sobe, a suína sobe, o frango sobe, vai ficar bem difícil, até ovo subindo e tudo. Então, assim, a gente está vivendo um cenário econômico, a gente teve até divulgação de dados de PIB essa semana, tudo, que é um cenário muito positivo em termos de crescimento econômico que a gente deve estar tendo. Mas o que preocupa mesmo a gente são dois aspectos, né? Um deles é a questão fiscal, que a gente já falou aqui em algumas oportunidades, e outra é a questão da inflação, né? A inflação, esse aumento de preços, tudo bem que para a indústria está conseguindo suportar um pouco esses aumentos de custo, Uhum. mas o setor de alimentos e de serviços, ele está repassando, né? E setor de serviços é o maior setor na economia, né? E o setor que mais emprega, envolve comércio, transporte, viagens, eventos. Então é um setor que abarca muitos setores ali dentro. E é um setor que a gente vê na prática ali, quando você vai no fim de semana no restaurante, vai fazer uma viagem, a dificuldade que às vezes as empresas têm de manter funcionário, de contratar funcionário, de custo de matéria-prima. Então eles vão repassando todos esses custos maiores pro produto final, né? E aí os preços desses produtos, eles não parecem ter uma tendência de queda, né? Esse eu acho que é uma grande preocupação do Banco Central daí no caso, porque o setor de alimentício, o preço dele é bastante afetado por fatores que a gente chama fatores exógenos, Sim. né? Clima, por exemplo, que são fatores fora das decisões ali que envolvem a política, por exemplo, do Banco Central. Agora, decisões do setor de serviços ali é um setor que depende muito de como você vai gerir os incentivos dentro da economia, né? Mão de obra, infraestrutura, matéria-prima, e o jeito que essas coisas estão organizadas hoje não dá muito indicativo de que vai esfriar, né, o setor e aí, consequentemente, reduzir a inflação do setor. Então, é um setor que realmente está preocupando muito o Banco Central nas decisões de juros que envolve, né? E é um setor que, assim, com o final do ano, a tendência é ficar ainda pior, né? Você tem algumas grandes cidades, alguns eventos grandes e tal, que a demanda, assim, extrapola em absurdo, né? E aí o preço acaba sendo a variável que se ajusta a Essa isso. situação de preço, principalmente em algumas situações, em algumas. E aí é um pensamento do Douglas em relação a isso. É, algumas situações preocupam muito, porque você tem um preço para uma empresa, por exemplo, o setor de serviços que eu também trabalho, Uhum, eu também presto serviços em eventos. Então você tem, quando você vai prestar, uma empresa pede um orçamento, que é para uma empresa particular, a empresa particular, meu, você manda o orçamento, há uma certa negociação e tudo mais. E aí quando vem pra gente, porque eu não participo de licitação, quando vem pra gente já vem com uma outra empresa que ganhou uma licitação e é um preço para se passar, por exemplo, para o setor público, esse preço já tem uma alteração, já tem uma mudança. E essa situação aí, a gente realmente. Isso é uma coisa que a gente ouve falar, eu ouço falar isso desde que eu era moleque. Quando é preço para prefeituras, para governo federal, para governo do estado é um. Quando é preço para
para empresas particulares o preço é outro. E isso, a gente pode pensar que não, mas isso também dá uma mexida também nessa história toda, porque vai aumentar o gasto público. E a gente está falando, de Sim, novo, eu sim, aqui sim. falando de gasto público, vai aumentar o gasto público. E não tem como. Aí Não. essa demanda e essa procura. Não, e aí é uma questão concorrencial, né? Porque quando você vai fazer alguma questão com o setor privado, alguma prestação de serviço com o setor privado, a concorrência tende a ser grande. No público, você pode até falar, tem concorrência, qualquer um pode participar de uma licitação, mas Não a é bem gente assim, sabe né? que tem, às vezes, alguns acordos, algumas situações ali que não são muito ortodoxas ali, né? Que acabam elevando os preços, e realmente isso tem estudos na economia mostrando que não só na questão de serviços, mas em obras públicas, as obras para o setor público custam mais caro do que para o setor privado, né? O setor público acaba tendo um custo muito maior assim do que para o setor privado. Assim, de novo, né? A gente falou várias vezes a questão das contas públicas aqui, a gente não vê de novo nenhum horizonte no final dessa história, porque foi para o Congresso, e o Congresso também, o Congresso lá, o Arthur Lira, né, comentou essa semana, que nem para votar o regime de urgência o governo tem os votos Uhum. necessários. Então não vai ser uma coisa tão tranquila, aparentemente, assim, essa discussão lá dentro. E eu acredito assim que o Congresso pode endurecer um pouco mais esse ajuste, né? É, Tanto que, não sei se você acompanhou, mas essa semana o dólar deu uma acalmada, né? Deu sim. uma boa acalmada, porque o Congresso está meio que fazendo o trabalho ali de ser o bom senso da história, pelo menos a um certo ponto, né? Até onde a gente tá observando neste momento específico, nessa questão específica. Porque o governo não está muito afim de fazer esse ajuste, não, né? Não, e não está afim de fazer o ajuste, aí a gente já falou sobre isso também, que há uma questão política muito grande no Congresso, porque a maioria dos congressistas é uma maioria de oposição ao Sim, a governo, e oposição. isso é muito claro, isso não tem que a gente falar. O presidente Lula tem uma minoria no Congresso Nacional. Quer dizer, essa briga política também faz com que, e ainda bem que neste momento há um endurecimento no Congresso para algumas medidas por conta de segurar um pouco essa questão do dólar, porque o Galípolo, que é um dos responsáveis ali pelo Banco Central, já disse que o Banco Central não tem que segurar o dólar no peito. Sim, É isso, uma isso foi questão. assim, um grande balde de água fria no PT, inclusive, né? Na Exatamente. Glaze, no presidente, porque foi indicação do Lula, né? O Galípolo, que vai ser o presidente do Banco Central, e ele já deixou claro que não tem que ficar intervindo no mercado de câmbio na situação atual, né? Porque a intervenção que o Banco Central faz no mercado de câmbio acontece, assim, muitas vezes, muitas vezes. Quando você tem algum estresse assim, numa situação muito estressante, muito pontual, né? Nesse caso, não me parece que é uma situação que se adequa a isso, porque é uma situação que não resolveu e não vai resolver. Uhum. E é e a causa disso tudo é a política fiscal do governo, né? Não é um cenário externo, alguma crise em algum país emergente que deu uma explodida no dólar e tal. Não, é uma questão endógena, né? Do contrário do EJ que está falando, é uma questão do próprio governo isso, né? É complicado. E aí a gente volta, a gente deu essa volta na política nacional e vamos voltar aqui para nossa cesta básica. Isso tudo não tem como fugir. Sim, É essa a questão. O Galípolo fala que não vai segurar o dólar no peito, o Congresso não vota a urgência do tal do pacote de gastos, o pacote de gastos vai ficar emperrado durante um tempo, negociações vão ser feitas, vão e tudo mais, até porque alguns deputados estavam meio revoltados com a questão das emendas parlamentares, das sim, sim, emendas sim, PIX, sim. que o ministro Flávio Dino. Flávio Dino bloqueou, depois liberou. Quer dizer, Uhum. tudo isso vai influenciar no Nos preço do meu preços. arroz, do meu feijão, da minha Exatamente. batata. Não, você pega, por exemplo, esse aumento de dólar que a gente teve, as empresas vão repassar, né? Elas conseguem segurar, né, um determinado patamar ali, só que é a mesma, não é a mesma coisa, mas é assim, a gente pode pensar como se fosse até uma estratégia parecida com o Banco Central. Se é um fator exógeno, se é uma crise externa que jogou o dólar para cima por uma questão muito pontual, a empresa às vezes segura, né, Uhum. esse repasse de preço, porque ela sabe que em algum momento isso vai voltar, isso vai se acalmar. Mas quando é uma situação que não parece que vai ser resolvida, ela começa a repassar esse preço quanto antes, porque ela fala, ó, esse dólar não vai reduzir
vai chegar no patamar que estava, ele tende a se manter alto, então eu já vou começar a repassar para pelo menos não repassar numa vez só e ainda mais no final do ano, né? Então a gente pode ter uma ceia de Natal mais cara, né? Com certeza, aliás, vai ter uma ceia de Natal mais cara nos alimentos, principalmente, até como números gerais aqui da cesta, é bem evidente o aumento que a gente teve, né? O gráfico que mostra a evolução da cesta, você pega, por exemplo, no mês de agosto, a cesta básica era em torno de R$ 1.053. Agora, no mês de novembro, ela já foi para 1.132. Então, é um aumento muito grande, assim, de 2, 3 meses que a gente teve. E é uma situação que é diferente de anos anteriores, até que a gente observa ao longo do histórico da pesquisa da cesta. Então, os alimentos tendem a ficar mais caros realmente no final do ano. E é bom as pessoas, novamente, né, ficarem atentas aí à questão do 13º, porque lá em janeiro tem novas contas, inclusive, então é ideal se organizar bem aí com o dinheiro novo do 13º que está vindo, né? Esse vai ser o desafio para o nosso próximo bate-papo. Não sei se você está saindo de férias, quando sai de férias, mas se a gente conseguir ter um próximo bate-papo aí nos próximos dias, falar um pouquinho sobre esta preparação para o mês de janeiro, a partir de janeiro, né, que vem aí os chamados IPs, IPTU, IPVA, aí tem material escolar, tem matrícula escolar e entre outras situações aí que a gente vai tentar falar um pouquinho mais. Professor, para a gente encerrar rapidinho, primeiro, Donald Trump, e a gente volta a falar do dólar. Donald Trump fez uma ameaça importante ao Mercosul e à União Europeia para não se criar uma moeda própria, para deixar o dólar, que existe essa negociação para que se crie uma moeda, uma forma de negociação entre Mercosul, principalmente, e União Europeia, e deixe de usar o dólar como moeda base. Primeiro ponto. E o segundo ponto, até quando ou até quanto é importante sair esse acordo entre Mercosul, que deve ser assinado nos próximos dias aí, Mercosul e a União Europeia. E o quanto isso pode influenciar ou não numa política monetária para o Brasil, acima de tudo. O Milei já disse que vai entrar, vai endurecer as conversas, vai brigar por conta das conversas, mas o quanto isso pode ser importante para o Brasil também? Então, isso é uma questão bem ampla, que, assim, perpassa, obviamente, as questões específicas da economia ali, porque eu acho que, pelo menos no momento atual, isso está muito na retórica política, né? Na retórica diplomática ali, de ameaça, de falar, se você mexer comigo, eu vou mexer com você, e assim vai, né? Se você colocar tarifa em mim, eu vou colocar em você, e fica todo esse discurso mais de narrativas aí. 100% de tarifa. Né? Então, mas é muito difícil que isso aconteça. O Trump sabe muito bem disso, porque a partir do momento que ele colocar uma tarifa muito elevada nos produtos chineses ou de outros países do BRICS, ele vai ter problema muito sério com a inflação. Pega o exemplo do aço, por exemplo, que ele importa bastante aço para a produção. Ele vai ter muitos problemas em termos de aumento de preço lá, né? Até mesmo questão de mão de obra, né? Que vão fechar as fronteiras. Então, isso eu acho que é muito mais retórica política do que qualquer efeito que vai ter eventualmente econômico. Ele pode estar jogando isso para tentar colher alguma coisa, para fazer com que os países se sintam um pouco ali ameaçados, no sentido de que o próprio país, a China, o Brasil, os outros países do BRIC, também adotem algumas estratégias para evitar enxurrar os Estados Unidos de produtos baratos, entre aspas, o que dificulta teoricamente a indústria americana, que é uma besteira também. Mas assim, eu acho que nesse caso aí, o acordo da União Europeia com o Mercosul é extremamente importante, eu acho que principalmente para o Brasil, para a Argentina, que são economias mais diversificadas. Eu acho muito positivo para o setor agro, principalmente, tá? Tem alguns setores que tendem a ser muito beneficiados com isso. Mas vamos ver o que sai, porque do mesmo jeito que a gente também abre, né, alguns outros mercados, a gente vai ter que abrir mercados para os outros também. E aí vamos ver quais são os termos finais que vão ser anunciados aí em Montevidéu, né, que está sendo a reunião. E é bem provável que a gente também tenha benefícios com a entrada desses produtos europeus, eventualmente, né? Porque acordos bilaterais ou multilaterais que envolvam grupos de países ou países específicos, eles tendem a ser benéficos para as duas partes. Essa ideia de protecionismo,
ela funciona muito bem na narrativa, né? Na retórica política. Ó, se eu for, eu não vou importar porque importação rouba emprego meu aqui. Mas a questão é muito mais complexa, não é nada linear desse jeito. Sim. E no final da história, esses acordos são muito importantes para todos os envolvidos. Né? Não sei se nos veremos aí nos próximos dias. Sim, obviamente tem disponibilidade. Próxima tá entrando em férias, vai curtir um pouco, precisa curtir um pouco a família, descansar um pouco a cabeça aí, porque o ano não foi um ano fácil, e o ano que vem também tende a não ser um ano tão fácil, a gente vai falar muito de economia por aqui. Obrigado mais uma vez, boas festas, e se pudermos ainda, antes da virada do ano, falar um pouquinho na próxima edição aí, desses desafios que vem aí em 2025. Obrigado mais uma vez. Sem dúvida. Um grande prazer, Douglas, estou sempre à disposição. Acho que a gente sai de férias aí lá pelo dia 20, acho mais ou menos. Né? Então dá tempo aí. Enquanto isso, tem que fechar as notas aí e liberar logo os alunos que eles estão alvoroçados aí para saber as notas finais. Renato.Garcia, @prof.uniso.br ou uniso.br, uniso.br, vai lá em graduação, cursos graduação, você vai encontrar o e-mail do professor, inclusive pode bater um papo com ele por lá. Siga nas redes sociais, @Renato... Renato Vaz Garcia você vai achar. Renato Garcia acha. Então tá tudo certo. E siga Instagram, também as nossas redes sociais aqui do nosso Labicom, @Labicom, @Rádio Uniso, Douglas Vale 79, enfim, tem um monte de lugar para você seguir. E não esquece de deixar o seu like, de deixar também os seus comentários e também marcar as notificações lá no nosso TV Uniso para receber todo esse material. Tem o Uniso Saúde também dessa semana. Já está no ar, produção? O Uniso Saúde dessa semana já está no ar? Já está no ar o Uniso Saúde dessa semana, falando aí sobre as ISTs, assunto importantíssimo, acima de tudo nessa época de festa. Daqui a pouquinho vem o carnaval, precisa entender como é que funciona tudo isso. Então vai lá no nosso TV Uniso e você vai ter tudo isso e muito mais informação. Grande abraço, ótimo final de semana, ótima semana, e a gente se fala na próxima edição do Uniso Economia. Uniso Economia.